Muito bem, pessoal. Questão 92 da prova rosa. Lembrando que o link para você baixar todas as outras provas, bem, as 4 provas, estão aqui na descrição, bem como a numeração dessa questão nas outras 3 provas, ok? Vamos para a leitura? Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Então, olha só que interessante, ele quer saber aqui quais são os mecanismos dominantes de transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor. Então, olha só, Sol e ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Muito bem. Lembrando, tá, pessoal, que nós temos 3 processos, 3 mecanismos de transferência de calor. Quais são eles? Nós temos a condução, só lembrando, condução. Nós temos também a convecção e temos a irradiação. Vamos ver então o que é que está acontecendo aqui. Note, o Sol ele está transferindo calor, aqui para a cidade. Muito bem, nós temos a transferência de calor do Sol para a cidade. Essa transferência de calor se dá por meio de irradiação. Irradiação é a transferência de calor que ocorre por meio das ondas eletromagnéticas, como é o caso da luz do Sol. Então, esse primeiro processo que está acontecendo de transferência de calor do Sol para a ilha de calor está acontecendo por irradiação. Daí, a cidade aqui vai absorver esse calor e ele vai aqui reter esse calor em um bolsão de ar quente. Nós podemos chamar assim, né? Ele chama de ilha de calor. Por quê? Porque acaba que nessa região aqui, em volta, nós vamos ter uma quantidade de ar quente muito grande, já que houve a absorção aí do calor que veio por meio da irradiação, calor do Sol. O que vai acontecer? O ar quente que se forma e que está aqui nessa região, ele vai se deslocar para cima, ele é menos denso e vai haver deslocação aqui desse ar quente para cima. Esse ar quente, quando se desloca para cima, então está havendo aqui uma transferência de calor da ilha para a brisa marítima, que está acontecendo como? Por meio dessa quantidade de ar quente que está se deslocando. Nós chamamos essa transferência de calor que está acontecendo da ilha para a brisa marítima de convecção. Convecção, isso mesmo. A convecção é o processo ou o mecanismo de transferência de calor que ocorre por meio da movimentação de massas de ar quente ou fria, né? No caso, o ar quente que se move, o ar frio vai, consequentemente, também se mover. Não só as massas de ar, mas também líquidos. Pode acontecer com líquidos também. Então, esse processo é a convecção. Logo, nós vamos ter aqui o item correto como sendo o item A, irradiação e convecção, respectivamente. A condução não se aplica nesta situação. A condução é uma transferência, um mecanismo de transferência de calor por meio de partículas, por meio de matéria sólida. Então, nós vamos ter aí que a condução não está se aplicando nesta situação. Muito bem? Se você gostou, deixa aquele like e, se quiser, compartilhe aí com seus amigos para que você possa se preparar aí para os próximos Enem.
questão muito boa de termologia, principalmente falando aqui sobre transferências de calor. É isso aí, pessoal, vamos para a próxima.